Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo que vai ao ar toda terça-feira às 20h30 nas mídias do MAP, no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Vocês podem acessar os links aí abaixo. Nós estamos chegando na semana do Natal e o nosso tema não poderia ser outro: Jesus, nosso querido irmão maior, modelo e guia da humanidade, conforme está definido pelos Espíritos na resposta da pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta quem nós poderemos considerar como modelo e guia da humanidade. E a resposta é a mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Em algumas traduções, vide Jesus. Então vamos falar um pouquinho sobre Jesus e a importância do Espiritismo nesse processo de espiritualização da Terra. Porque basicamente é isso que o Espiritismo vem fazer: destruir o materialismo, as ideias materialistas, e de forma até embasada com a ciência, de informações que nós temos da ciência, principalmente aquelas informações que surgiram após o século XIX, justamente quando Jesus envia o Consolador que ele havia prometido. Então nós temos muita informação através da espiritualidade e a base de tudo é a mediunidade. O que diferencia o Espiritismo, eu diria, de outras crenças religiosas, porque todos os caminhos que levam a Deus são bons. O que o Espiritismo tem de muito bom, de diferencial, é o entendimento da mediunidade, e isso abre um canal para nós recebermos informações sempre atualizadas da espiritualidade através de médiuns sérios. E é um tesouro que nós temos. Então, o objetivo do Espiritismo é resgatar o Evangelho, destruir o materialismo e nos revelar a vida espiritual de forma cada vez mais profunda. Porque o Espiritismo começa com Kardec, mas não termina com Kardec. Então, todos vocês que estão me assistindo, reflitam comigo. Nós temos várias religiões no mundo. Conforme eu disse, eu considero todas válidas, todas conduzem a Deus. E, basicamente, nós temos 3 grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Repito, o que diferencia o cristianismo nessa corrente espírita, porque eu considero o espiritismo uma corrente cristã, é o entendimento da mediunidade. Quando Kardec elabora o Livro dos Médiuns, ele deixa um compêndio de como se realizar esse intercâmbio com o plano espiritual. E por que o Espiritismo veio também? Ele veio por uma vontade de Jesus. Não foi simplesmente um homem na França, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que se interessou pelas mesas girantes, aqueles fenômenos que aconteciam em Paris. Não. O Espiritismo não surgiu apenas pela vontade de Kardec, ele surgiu pela vontade de Jesus. Kardec foi um emissário de Jesus. E Kardec, a gente conhece por esse pseudônimo, é o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, estudando aquelas revelações espirituais, estudando a mediunidade, aqueles fenômenos, ele ficou intrigado com aquilo, e é informado por ele, por um espírito chamado Zéfiro, que se identifica assim, que ele tivera uma encarnação no passado, na França, como druida, em que o nome dele havia sido Allan Kardec. E quando ele elabora as obras, e o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, ele não assina com o nome original dele, Hippolyte Léon Denisard Rivail.
Ele assina como Allan Kardec, que dá um tom até muito especial, né, a toda essa obra, que é, então, codificada. O que significa Kardec ser o codificador? Ele organiza essas informações, ele faz as perguntas, ele elabora as perguntas do Livro dos Espíritos, que só vem nessa forma final, com 1019 perguntas, em 1860, porque a primeira edição tinha 500 e poucas perguntas e foi lançada para o público em 1857. Vamos falar um pouquinho, então, sobre Jesus, sobre a importância de Jesus, quem é Jesus. Nós temos que diferenciar a crença em algo, a crença em Deus, a crença em Jesus. Nós temos que diferenciar a fé cega, acredito porque acredito, da fé raciocinada. Os espíritos nos incentivam a desenvolver a fé raciocinada. Então, todos vocês, antes de conhecerem o espiritismo, eu acredito que já tinham a fé em Deus, já viam Jesus de uma forma diferente, e quando começaram a ter acesso à doutrina espírita, vocês foram direcionando o pensamento, arrumando na mente de vocês esses conceitos, e eu tenho certeza de que muitos de vocês disseram assim: isso aqui de certa forma eu já sabia, é bom que alguém fale isso para mim, mas isso aqui, intuitivamente, parece que eu já conhecia. Aconteceu isso com vocês? Então, Kardec, naquela época, ele foi organizando as informações e lançou as 5 obras básicas. A primeira delas, o Livro dos Espíritos, e a última, a Gênese. O momento atual da humanidade é um momento em que a humanidade está conturbada. Nós estamos vivendo aquele fim dos tempos. Jesus falou sobre isso, que é o fim de um ciclo do planeta, é isso que nós estamos vivendo, e muitas pessoas estão afastadas dessa inteligência suprema, afastadas de Deus. E muitas dizem seguir determinada linha, uns seguem Moisés, outros seguem Maomé, outros seguem Jesus, mas o ponto fundamental, que é a transformação moral, o amor, muitas vezes fica em segundo plano. Embora as 3 vertentes monoteístas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, falem basicamente de família, de respeito, de amor a Deus, de amar ao próximo, todas elas têm a mesma espinha dorsal e se diferenciam por vários aspectos. O que muitas vezes bagunça as religiões é o dedinho do homem, é a interpretação das mensagens que são recebidas do alto. Se vocês forem no Velho Testamento, para nós, para os judeus, a Torá, com os 5 livros básicos deles, o Pentateuco, né? Vocês vão ver que a mediunidade está presente lá o tempo todo, né? Os profetas, que eram médiuns, recebendo informações do alto, manifestação de espíritos. Você vai para o islamismo, como que o islamismo foi elaborado? Maomé, que era analfabeto, numa gruta meditando, teve a visão do anjo Gabriel, um espírito, que começa a ditar para Maomé aquilo que depois ficou registrado como o Alcorão. E Maomé procura, então, os escribas, reúnem os homens e vai passando para ele aquelas informações que ele recebia, pura mediunidade. E no cristianismo, Jesus se foi e décadas depois surgem vários evangelhos, mais de 30. E num concílio da igreja foram escolhidos 4 desse monte de evangelhos que existiam. E você pega um evangelho, estão lá as passagens de Jesus, mas como que isso foi feito? Se na época não tinha gravador, na época não tinha internet,
como que aquelas mensagens ficaram gravadas? Será que os médios, os apóstolos conseguiram memorizar aquilo tudo? Será que saía alguém atrás escrevendo? Eu acredito que algumas coisas poderiam ter sido escritas até por algum dos apóstolos, como Mateus, que era um homem culto, e os outros não, eram pescadores, não sabiam ler, não sabiam escrever. Mas como registrar praticamente as principais passagens de Jesus? A gente tem que considerar que isso veio também através da mediunidade, e que aquela lembrança foi potencializada pela ação dos espíritos. E a verdade é que a mediunidade está em tudo, na elaboração das obras básicas dessas 3 religiões monoteístas. Jesus sabia muito bem que muitas das coisas que ele estava falando não estavam sendo entendidas. Ele teria muitas outras coisas para ensinar. E por isso ele fala que no futuro ele ia enviar um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que explicaria todas as coisas que ele não pôde explicar, e que relembraria o seu Evangelho, agora numa visão espiritual. Então nós temos no século XXI o nosso mundo com pessoas com diversas crenças, mas afastada dessas informações que o Espiritismo traz, que são informações muito calcadas em conhecimentos que a ciência hoje está colocando para cima, para o nosso entendimento. Por exemplo, a ação do pensamento sobre a matéria. Na obra espírita, o tempo todo é dito sobre a importância do pensamento. E hoje a ciência já percebe, já sabe da influência do pensamento até nos fenômenos, nas experiências. O Espiritismo fala da psicologia, do psiquismo humano, fala da mente como um edifício de 3 andares, com o subconsciente, consciente e o superconsciente, a nossa ligação com o eu superior, ligação a Deus. Joana de Ângeles e Divaldo Franco têm deixado várias psicografias de Joana, aborda esse lado da psicologia, falando de depressão, falando de temas muito atuais, depressão, síndrome do pânico, doenças mentais, desequilíbrios, para que na leitura a gente possa tirar dali informações para buscar justamente o nosso equilíbrio. A obra da Joana deve ser estudada por psicólogos, por psiquiatras, porque são obras de altíssimo nível. Existe um livro, por exemplo, da Joana, Autodescobrimento, psicografia do Divaldo Franco. Recomendo esse livro para todo mundo e muitos outros. Então, a literatura espírita é muito rica. Mas a humanidade, hoje em dia, quantos seguem Jesus? Quantos realmente dão importância ao que Jesus deixou? Uma parcela pequena, razoavelmente pequena. Nós devemos ter cerca de 2 bilhões de cristãos, não somos mais a maioria hoje são os muçulmanos, o islamismo é o que tem o maior número de seguidores no mundo, mas dentre os cristãos, aqueles que compreendem a espiritualidade, ainda é um grupo pequeno, embora muitos católicos leiam as obras espíritas, muitos evangélicos leiam as obras espíritas lá escondidinhos, e podem ter certeza, muitos padres, muitos bispos leem as obras espíritas. Então o espiritismo ele vai penetrando aos pouquinhos na mente das pessoas. O espiritismo não, a espiritualidade, os conhecimentos dessa realidade espiritual, aos pouquinhos vão penetrando, porque em milênios nós temos apenas 100 e poucos anos de espiritismo no planeta. E cabe a nós espíritas, primeiro, usar os conhecimentos para a nossa transformação e depois usar esse conhecimento para levar até as outras pessoas, né? Então, o espiritismo, aos poucos, vai se introduzir, podem ter certeza disso, nesses novos tempos que estão vindo, vai fazer parte
pouco a pouco da crença dessas diversas vertentes religiosas. A proposta do Espiritismo nem é ela ser uma religião, acaba sendo porque nos religa a Deus. Mas não era essa a intenção do Kardec. A princípio era para ser uma doutrina filosófica, e ela é, e científica, e ela é. O Espiritismo surgiu como? Pela observação. Na astronomia, você aponta um telescópio para o céu e começa a deduzir coisas pela sua observação. A astronomia é uma ciência de observação. E o Espiritismo? O telescópio do espírita é o médium. E através do médium a gente deduz coisas, busca as informações, escolhe dentre as informações aquelas que coincidem com as informações de vários médiuns, porque isso dá credibilidade à doutrina espírita, receber informações de diversos médiuns e a mesma informação se repetir. É a universalidade dos ensinos dos espíritos. Mas vamos tomar o Brasil, nossa pátria, um país cristão, mas uma minoria ainda espírita. Mas o conhecimento espiritual difundido no país, reencarnação, a existência do mundo espiritual. Então eu diria até que os brasileiros são privilegiados. Mas aqueles que seguem realmente o Espiritismo, que entendem a vida espiritual, que entendem o Evangelho, que isso é muito importante, é o assunto de nós a partir de agora, o Evangelho precisa ser resgatado no Brasil e no mundo. Mas o Evangelho, no seu objetivo principal, que é a transformação do ser humano, a busca da espiritualidade, o entendimento do nosso papel na vida, de onde eu vim, o que eu sou, para onde eu vou. Nós temos essa resposta na doutrina espírita. E Jesus falou de forma figurada, em parábolas, sobre assuntos muito profundos. E algumas vezes ele se aprofundava nesses assuntos. Nós temos, por exemplo, a parábola do semeador, que serve para todos nós que nos dizemos cristãos e que queremos sensibilizar pessoas com essa palavra. Queremos sensibilizar pessoas, dar uma sacudida nela. Gente, existe uma informação aqui muito importante, vocês precisam dar atenção a isso, né? Então vocês estão semeando, vocês estão buscando adeptos a essa ideia da espiritualidade. Vocês querem que pessoas se reconectem a Deus, a Jesus, pessoas que muitas vezes estão perdidas, sem uma crença, sem esperança. E a gente fica nervoso, às vezes, quando uma pessoa, caramba, está aqui na frente dela, não aceita sequer ler isso. Ela não quer nem ouvir sobre isso. Então, Jesus fala sobre essa condição de que cada um está no seu tempo. Você joga a semente. Uma vai cair ao pé do caminho, numa terra cheia de pedregulhos, outra vai cair entre espinhos, mas algumas vão cair em terra boa. O que é a terra boa? É aquele que está preparado, é aquele que quer. Ele até não conhece, mas quando ele acessa isso, ele fala, isso aqui é bom, isso faz sentido, isso me interessa, essa é a terra boa. Então, a parábola do semeador, ela é muito profunda, e eu vou ler aqui o comentário de Kardec, vou inverter. Primeiro eu vou ler o comentário e depois passar um vídeo sobre a parábola. Então, gente, na parábola do semeador, que está no capítulo Sede Perfeitos, Kardec diz assim: a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Ele está falando na maneira de serem utilizados os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta? Aquilo ali é coisa do passado, coisa antiga, muita gente pensa assim. E que, como a semente caída sob pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas.
Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não vêm do que fatos curiosos? Muita gente procura a casa espírita, a casa de umbanda, querendo fenômeno. Essas pessoas não estão preocupadas numa transformação. Então, no primeiro momento, a palavra as atrai, mas elas não dão muita atenção àquilo. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Não tem pessoas assim? Os que reconhecem muito bons os conselhos os admiram, mas para serem aplicados aos outros, e não a si próprios. E aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Então, olha o comentário de Kardec. Então, não fiquem aflitos por verem pessoas, às vezes até assim, muito enfáticas, chegam a estar fanatizadas por uma crença religiosa, mas totalmente fechadas à ideia de espiritualidade. É que cada pessoa está no seu tempo. Cada um está na sua hora. Cada um tem um nível de maturidade espiritual. Quando a pessoa não está preparada, não tem jeito. E, às vezes, aquela religião que não se aprofunda muito, mas que oferece algumas coisas básicas, é aquilo que a pessoa precisa naquele momento. E a gente tem que respeitar. E essas vertentes religiosas fazem o seu papel, cumprem o seu papel. Mas existem aqueles que estão prontinhos para ingressar na espiritualidade e expandir a consciência, a mente e receber informações mais profundas. Então assistam agora a parábola do semeador, são 4 minutos e meio, Jesus falando sobre essa condição de que alguns não estão preparados e outros estão preparados para receber essa palavra para a sua transformação. Então assistam a parábola e voltamos já já. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos,
porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, pessoal, o que vocês acharam? Jesus falava as coisas com uma profundidade, né? E é tão importante a gente ter esse entendimento. E qual é o momento que nós estamos vivendo? Nós, vocês que estão assistindo, vocês estão espiritualizados, alguns estão se iniciando, buscando uma espiritualização. Mas pensemos no seguinte, como é importante o nosso tempo aqui na Terra. Nós temos muito pouco tempo aqui nessa encarnação. Mesmo que você viva 100 anos, isso é um estalar de dedos. E a pergunta que todo mundo deve se fazer é a seguinte: eu estou aproveitando essa minha encarnação, essa vida? Porque vamos entender o seguinte, quando a gente fala de espiritualidade, a gente se aprofunda nisso, não é para a pessoa virar um fanático religioso. A pior coisa que tem é o fanático religioso, costuma ser um chato. O que não quer dizer que você se dedique bastante a uma determinada religião. Muitos espíritas participam de vários trabalhos na casas espíritas, estudam. Então, essa parte é fundamental. As pessoas que fazem isso estão cuidando de si. Elas se amam, buscam o conhecimento e buscam as informações elevadas da espiritualidade, de Jesus e de tantos outros espíritos, para a sua transformação. Então, essa é uma parte da vida que é muito importante. Nós nos espiritualizarmos, cuidarmos da nossa mente, domarmos nossas emoções, nossos sentimentos. E a outra parte é aquela que todo mundo faz. Aproveitar a vida, passear, viajar, namorar, estar com os amigos, com a família. Nós temos que ter o equilíbrio entre as duas coisas. O que acontece é que a maior parte das pessoas não dá muita atenção à espiritualização. O próprio cristianismo seguiu um caminho, em muitas vertentes cristãs, em que o foco não é a transformação moral, que é o objetivo de Jesus, não é a elevação espiritual. Muita gente diz que está salva porque aceitou Jesus, é a salvação pela graça. Então a pessoa não se transforma, mas ela diz que aceita Jesus e está salva. Muita gente acredita nisso. E o que é aceitar Jesus? É aceitar da boca para fora ou é seguir tudo o que ele ensinou? Mas quem é que estuda aquilo que Jesus ensinou? Quem é que para refletir sobre aquilo? Muitas correntes religiosas, cristãs, falam muito mais do Velho Testamento
do que o Novo Testamento. E existem pessoas querendo dirigir outras dentro de religiões que se dizem cristãs e que não conhecem o Evangelho a fundo. Se não estão espiritualizadas, não conhecem. Não adianta decorar passagens. Você tem que conhecer a fundo para tirar o caráter espiritual daquilo que Jesus ensinou. Então, nós temos, dentro do Espiritismo, que aproveitar esses ensinamentos e, à medida, sempre que possível, divulgá-los, como o MAP faz através das mídias sociais. E cada um de vocês tem os meios também de conversar com os amigos, com a família, quando aquela pessoa estiver preparada para isso. Se não tiver, é igual a semente que você joga e vai cair no pedregulho, numa terra que ele vai procurar até entender alguma coisa, mas já. Cada um está no seu tempo. Entendam isso e aceitem isso. E aqueles que estão preparados, esses sim, né, precisam de uma maior atenção e os meios para eles buscarem os livros, as informações, para eles se informarem, aumentarem o seu nível de conhecimento sobre a espiritualidade e atingir aquele ponto fundamental, usar isso para a transformação pessoal, tá bem? Então, a parábola do semeador é fundamental. Outra questão é a fé. Então, no mundo, nós temos as pessoas que têm fé, que seguem determinadas religiões, e existem pessoas que nem seguem uma determinada religião, mas que têm fé. Têm fé em Deus. Muitas pessoas têm fé em Jesus, mas não seguem nenhuma corrente religiosa. Tudo bem se essas pessoas conseguirem, sem informação, uma transformação. Porque isso acontece. Muita gente não é religiosa, mas são pessoas boas, que é o que importa. Pessoas que são humildes, pessoas que ajudam as outras, pessoas que se cuidam, se amam. Então, não necessariamente a pessoa precisa ter um monte de informações que os espíritas têm para serem pessoas boas e estarem bem quando passarem para o lado de lá. É uma pena que não busquem o conhecimento espiritual. Porque eu pergunto a vocês, conhecer as coisas espirituais pesa alguma coisa na nossa passagem para o lado de lá? Claro que sim, e pesa muito. Os espíritos falam isso. E a gente constata isso nas obras espíritas e constatamos isso nas reuniões mediúnicas, quando recebemos espíritos que estão completamente perdidos do lado de lá. Alguns não sabem nem que desencarnaram e estranham aquele ambiente novo, estranham a sua situação, e pior aqueles que não se cuidaram, e pior ainda aqueles que enveredaram pelo mal e sofrem muito do lado de lá. Se toda a humanidade tivesse conhecimentos espirituais, tudo seria muito diferente. Mas a fé, então, é fundamental. E nem todo espírita vê espírito. Muitas pessoas nunca veem, nunca ouvem e aceitam, porque estão maduras para aceitar isso. Estão preparados, é aquela semente que caiu em terra fértil. Ela não precisa ver para crer. Ela tem a fé, ela confia em alguns médiuns, mas no íntimo ela sabe que aquilo ali é o correto, que as coisas são dessa maneira, que existe uma vida espiritual ativa, dinâmica, pulsante, que a vida não é apenas aqui presa nessa matéria. Porque o que diferencia a vida na matéria densa e a vida no mundo espiritual? É a matéria, porque o espírito é o mesmo, a consciência é a mesma, com a mesma índole, os mesmos conhecimentos. Então, o entendimento da espiritualidade é seguido da fé daqueles que entendem isso, que acreditam e leem e deduzem e absorvem esses ensinamentos sem necessariamente verem os espíritos. Enquanto nós temos médios que veem, que sentem, que ouvem. Então, a fé é inerente a cada um. E Jesus falou muito daqueles que creem sem ver. E todo mundo conhece a história de Tomé, né? Que Jesus vai para a cruz, os apóstolos ficam meio desesperados com aquela partida dele, apesar de tudo que presenciaram,
E quando Jesus ressurge, e Maria Madalena é a primeira a ver Jesus, vai levar isso aos apóstolos, alguns apóstolos veem Jesus, mas Tomé não viu. E ele fala, eu só vou acreditar se eu ver. E Jesus aparece para Tomé. Então Jesus, ele fala muito de como é maravilhoso, como são felizes, bem-aventurados aqueles que não veem e creem, que é o caso de muitos de vocês. Então assistam mais esse vídeo de Jesus falando sobre a fé, bem-aventurados os que não viram e creram. Assistam o vídeo e a gente volta já já para encerrar. Nós vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Paz seja convosco. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Senhor meu e Deus meu. Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Maravilhoso, né? Como é que anda a nossa fé? E nessa semana que antecede o Natal, vamos refletir sobre o papel de Jesus e como ele é importante na nossa vida. E dentre os ensinamentos dos Espíritos, vem esse, que Jesus é o governador espiritual do planeta. Ele realmente é o Espírito mais evoluído, mais próximo a Deus que nós temos aqui presente junto a nós. E junto a ele existe uma pleiade de espíritos trabalhando no planeta. Jesus é o nosso modelo e guia. Jesus é de uma grandiosidade que talvez a gente não possa aquilatar. Jesus cuida de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Ele é o governador do planeta, governador de mais de 30 bilhões de espíritos. 7 bilhões e pouco, quase 8 encarnados, o restante desencarnados. E Jesus trabalha em conjunto com outros espíritos crísticos puros, como ele, que dirigem outros orbes. E espíritos vêm de outros orbes, vai da Terra para outro. Então nós temos emigrações e imigrações de espíritos. E Jesus coordena isso tudo na Terra. Jesus é grandioso demais. Então, que na noite de Natal, a gente arrume um tempinho para fazer uma prece de agradecimento. Não vamos pedir nada para Jesus nessa noite. Vamos agradecer e vamos usar a ceia de Natal, para aqueles que fazem isso, como uma homenagem a Jesus. Não se esqueçam disso.
parem um minutinho no lar de vocês, e aí quem estiver lá vai ter que respeitar isso, e digam o seguinte: essa ceia é uma homenagem a Jesus. E se puderem, façam uma oração de agradecimento. Jesus está conosco e nós temos que agradecer a Ele por tudo que Ele fez, tudo que Ele faz e tudo que Ele ainda fará por cada um de nós e por toda a humanidade. Então, o nosso agradecimento a esse Espírito grandioso que nos envolve em muito amor, junto com seus trabalhadores muito amorosos também. E que essa noite de Natal seja, então, uma celebração do amor que Jesus representa. E vamos agradecer a Deus por ter colocado junto a nós, nesse planeta, no nosso processo evolutivo, esse Espírito tão especial, que é o nosso irmão maior, nosso mestre, nosso modelo e guia. Então, um Feliz Natal para todos vocês, um Feliz Natal com Jesus no coração e gratidão pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz e um Feliz Natal.